Boa noite, pessoal. Estava aqui lendo um livro chamado Presença Total, do autor chamado Luiz Lavelli. Nesse livro ele fala sobre a presença do ser total e faz uma série de análises com relação ao ser. Então eu estou aqui agora no capítulo 7 da terceira parte do livro, onde tem um trecho aqui que me ressaltou. Ele está falando sobre as relações dos seres com relação ao todo, dos seres particular com relação ao ser total, né, ao todo, e ele está dizendo assim que conforme o tipo de análise de estudo que você vai fazer, muitas vezes você tem que partir do ser particular para chegar ao geral, né, ou do geral ao particular, e que isso de certa forma gera uma impressão, não que gera uma impressão, mas que tem acontecido ou acontece muito de ter uma impressão de independência entre um e outro, né? Então as pessoas acabam vendo simplesmente, né, o todo não somente como um conjunto dos particulares, o que não é verdade. O todo não engloba simplesmente a união dos particulares, mas as suas relações entre si, né? E o trecho eu vou ler aqui, é assim: o problema das relações entre a parte e o todo pois, falseado pela aparente independência que estes dois diferentes termos introduzem entre conceitos relativos que não têm sentido senão um com o outro, e pelo caráter irreversível do ato que vai de um ao outro. Ou seja, isso que ele está afirmando, né, que parece que há uma interdependência, mas na verdade eles dependem um do outro. O todo depende do ser. Então, mais à frente ele diz assim: é por isso que o todo não é um coletivo, o que pareceria indicar que é uma justa posição de partes, ou seja, somente a união das partes, né, que já possuem o ser por si mesmas, ao passo que é precisamente do todo que elas extraem o que as faz ser. É uma confusão muito comum, né? O todo também trata das relações, e as pessoas esquecem as relações. Então, inteligência, por exemplo, é um movimento, né, no qual depende de você perceber as relações entre as coisas que você está inteligindo. Inteligência vem mesmo de legere, né, de ler, do latim. E então essa leitura de dois entes separados, né, ou dois ou mais entes separados. Então, quando você procura essa leitura desses entes, para você chegar você precisa entender as relações entre esses entes. E justamente aquelas pessoas que nos parecem realmente muito inteligentes, com mais inteligência, é porque através do treinamento, das informações que elas têm, da capacidade da imaginação delas, elas conseguem perceber as relações mais sutis, né? Enquanto aquelas pessoas que nós julgamos menos inteligentes são justamente aquelas que não têm essa mesma capacidade e acabam não percebendo essas relações, né? Então, é por isso, por exemplo, que quando uma pessoa se estudou um assunto, né, se debruçou sobre um assunto, ela vem e nos explica, né, e daí a partir daquela explicação nós podemos perceber que aquela leitura que ela fez entre as relações, ela é verdadeira ou falsa, né. Às vezes, claro, pode haver algum tipo de engano, mas via de regra, né, as coisas funcionam assim. E então, veja, por exemplo, e também essa falta de percepção entre as relações gera vários problemas, né? Então, um que eu poderia citar, por exemplo, é a questão da discussão moderna sobre família, né? Que dizem, por exemplo, no meio católico, e acho que vocês vão perceber pelo vídeo que eu sou católico, porque tem até uma foto de um padre na minha parede, né? Que foi o meu casamento, no caso. Assim, a família é uma forma um pouco mais geral do que o ser, né? Então tem um ser específico, a família é um termo um pouco mais geral. Agora, quando nós estamos falando em família,
né? A visão moderna, essa visão que esquece das relações entre o ser todo e tenta ver eles de forma separada, não vai perceber que a família não é simplesmente um conjunto de seres que decidiram viver juntos por algum tipo de paixão, né? A família é um tipo de relação entre os seres também, né? Por quê? É uma busca, né, de uma relação ótima entre os seres de forma a poder dar o prosseguimento à espécie, né? Se porventura, por exemplo, o que acontece, tem muitos problemas por aí, por exemplo, são com abusos feitos por padrastos, né? O padrasto, quando ele entra na casa, ele não se importa com o filho da mesma forma que a mãe se importa, por exemplo, né? Ou então qualquer pessoa pode perceber que uma mãe cuidando de um filho sozinha vai ter mais dificuldades do que se tivesse com outra pessoa, né? É óbvio, né, que duas pessoas podem prover melhor um filho, e nesse caso, quando eu estou falando duas pessoas que podem prover melhor um filho, fica óbvio que as duas pessoas quaisquer podem prover melhor um filho do que uma só, né? Porém, o fato é que quando nós falamos assim que alguém é marido ou que é esposa, isso não se reflete apenas no dizer assim de que é um homem dentro de um casamento, né? Justamente a gente chama de marido, né, o homem que tem uma esposa que provê o seu lar, né? Então o conceito de marido já implica uma certa relação, que é uma percepção que já foi se perdendo. Então, por exemplo, assim, já se fala do casamento na percepção já dessas moderna, de que o casamento seria simplesmente uma imposição autoritária, né, do patriarcado. Eu não vou ter aqui os argumentos perfeitos para dizer que não é, né? Mas quando você olha para uma organização ótima da família, né, que você já pensa numa união, né, de um homem e de uma mulher, em que o homem é pai dos filhos e a mulher é mãe dos filhos, né, que não são madrastas nem padrastos, apesar que, claro, em muitos casos onde um pai falta, uma mãe falta, um padrasto ou uma madrasta amorosos podem ser tão bons ou até mesmo melhores do que o pai e a mãe, né? Mas isso não deveria acontecer, né? Não deveria ter padrastos melhores que o próprio pai. E não deveriam existir madrastras melhores do que a própria mãe. Deveriam ser no máximo os equivalentes, né? E sendo equivalentes, eles seriam um pouco piores por não ser ao verdadeiro sangue, né? É por isso que uma adoção ela é satisfatória muitas vezes, né? Muitas vezes o filho adotado ele tem pais melhores adotivos do que biológicos, porém sempre fica um vazio, assim, por não saber a origem, né? E inclusive nós sabemos hoje que muito das nossas atitudes, nós temos uma carga genética que nos impulsiona em várias direções. Então, se você tem ali, né, claro, num cenário ideal, todo mundo vê que é o pai, né, é a mãe, é o pai completamente dedicado à família, né, a mãe é totalmente dedicada aos filhos, né, e auxiliando o marido no que é possível, né? E com isso uma família equilibrada, né? E qualquer um pode perceber que uma família equilibrada gera filhos saudáveis, né? E não que os filhos não possam ser saudáveis de outra forma, mas pelas possibilidades, probabilidades, é mais fácil ter um filho saudável numa família saudável. E de novo, né? Às vezes você não pode ter o arranjo ideal, né? Infelizmente acontece, é da vida, a vida não é perfeita, né? Mas é bem claro isso. E então, por exemplo, é uma ressalva, por exemplo, que muitas pessoas fazem com relação ao catolicismo mesmo, né? É dizer então assim que o catolicismo participa desse patriarcado, desse opressivo, né? Por dizer que a mulher deve ser sujeita ao homem.
Porém, nesse caso, é sempre necessário atentar que essa é bem aquele caso de uma leitura limitada do texto, né? Porque você tem que continuar lendo o texto, é um pouco para frente, é poucas linhas, você vai ver ali que o homem é a cabeça da família. E isso, de certa forma, encaixa com aquela visão assim do homem mais racional e, de certa forma, mais frio também, né? Então, a mulher, em certa medida, tem que obedecer, pode obedecer ao homem, né? Só que, ali na Bíblia, não diz assim que a mulher deve obedecer a qualquer tipo de homem, né? Mas sim a um tipo de homem muito específico. Ele está falando assim, e maridos, né? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Veja, o que foi que Cristo fez pela igreja, né? Ele foi obediente em tudo até a morte de cruz. O Cristo entregou a própria vida. Então um homem, um bom marido, né, ele tem que estar disposto a sacrificar-se pela família. Completamente. E claro, precisamos atentar ao seguinte, que de muitos, né, dos mártires da igreja foi exigido um sacrifício de morte. Mas, no entanto, a muitas pessoas é exigido um sacrifício de vida. Né? Não exige-se de que morra naquele momento, mas que de certa forma procure morrer para o mundo para poder viver para outras situações, para a família, tendo na família um modo de salvação. Ou seja, não é um bom marido o cara que gasta seu dinheiro com bebida, não é um bom marido um cara que bate na esposa. Isso é uma coisa muito óbvia, que na verdade o bom marido ele procura satisfazer todas as necessidades da esposa, né? Prover a esposa, o filho, e nós também temos que ter em mente que é muito claro que às vezes na modernidade os dois precisam trabalhar, né? E isso deveria ser mais do que claro que quando o homem e a mulher precisam trabalhar, né, as tarefas domésticas também precisam ser divididas, né? Então o bom marido está ao lado da esposa para tudo que ela precisa. Então se a mulher precisa de ajuda para estender uma roupa, o que pesa, né? E então assim, precisamos também apagar essa visão assim talvez do macho moderno, que é o cara que não lava uma louça, né? Isso serve como piada, né? Mas eu acho que todo mundo tem que entender que as piadas funcionam justamente porque as realidades de que a piada tratam são ridículas, né? Então, estou retornando ao canal, esse é o vídeo. Eu gostaria, se tiverem alguma dúvida ou se quiserem fazer alguma sugestão de assunto, estamos à vontade e na medida do possível, né, tendo em vista os meus parcos, meu entendimento quase nulo de tudo, eu vou tentar responder. Então tenham uma boa noite e Deus abençoe a todos.